Naqueles tempos haviam gigantes na terra, entre deuses, humanos e demônios. Existia na terra uma raça de gigantes antes do grande dilúvio. Quem são afinal de contas, esses gigantes? Quando especulamos a palavra gigante, ou nefilins, como descrito na Bíblia referindo-se aos seres de grande estatura na era antediluviana, é possível que seu verdadeiro sentido não seja apenas de grande estatura, mas, além de grandes, a palavra gigante possa significar também valentes e habilidosos guerreiros, guerreiros violentos e sanguinários, homens selvagens e perversos, seres com apetites vorazes, os que se alimentavam de humanos, monstros, etc. Há quem diga que os gigantes de que fala a Bíblia, portanto, são principalmente monstros morais. Isso pode ser refutado, tendo em vista os achados arqueológicos de imagens e esqueletos extraordinariamente grandes, dando a entender que eles realmente existiram. Outra questão sem muito sentido é quando ouvimos falar que os gigantes seriam os filhos da linhagem de Caim. Isso seria impossível, pois Caim teria que casar-se com algum ser mitológico e gerar uma linhagem de seres aberrantes. Na Bíblia, em sua história, é possível ver que após matar Abel, Caim saiu para o oriente do Éden com todos os que lhe pertenciam. Veja o que diz o livro de Jasher, capítulo 1, 33. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra em direção ao leste do Éden. Ele e todos os que lhe pertenciam, provavelmente, todos que lhe pertenciam, seria mulher, filhos e animais. Para isso, ele teria que ter se casado com uma de suas irmãs, pois, a história narra que Adão e Eva tiveram 3 filhos depois de Abel, antes de gerarem 7. Veja o que diz o livro de Jasher, capítulo 1, 12. E Deus os expulsou naquele dia, do jardim do Éden, para labrar a terra de que foram tomados, e foram, e habitaram no leste do jardim do Éden. E Adão conheceu sua esposa Eva e ela teve 2 filhos e 3 filhas. Então, podemos entender que Caim tomou como esposa uma de suas irmãs. Antes de sair da presença de seus pais, Caim, provavelmente, jamais se relacionaria com algum demônio ou qualquer ser mitológico daquela época, contrariando assim toda a orientação genealógica de seus pais. Após ele ser expulso da terra onde moravam seus pais, pode até ser possível se pensar que ele tenha contraído matrimônio com algum ser diferente dos humanos. Mas já que ao ser expulso, levou todos os que lhe pertenciam, então ele já era casado e provavelmente tinha filhos e não se uniria a alguma aberração mitológica. Ou é uma súcubo. Pelo que relata o livro de Jasher, Caim teve uma história aparentemente normal como os demais seres humanos da época. Veja o que diz a Bíblia em hebraico e português. Gênesis 4:16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ele continuou próximo aos seus pais, e sempre estavam em contato. No livro de Jasher, é possível também observar que Adão mantinha contato com todos os seus descendentes, inclusive os filhos de Caim. Onde podemos ver grande parte da história de Caim, de seu nascimento, sua geração, até sua morte. Vejam o que diz o livro de Jasher, capítulo 1, 33 a 36. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra em direção ao leste do Éden. Ele e todos os que lhe pertenciam. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou Enoque seu nome, dizendo: Neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. Convém lembrar que esse Enoque aqui é o primeiro filho de Caim, não é o mesmo Enoque que andou com Deus. O outro Enoque é da linhagem de Sete. No final da história de Caim, quem o mata é seu próprio neto Lameque, junto com seu bisneto Tubal-Caim, que também morreu. Vejamos como é essa história da geração do Enoque que andou com Deus. Sete gerou Enoxe, que gerou Cainã, que gerou Malalel, que gerou Jared, que gerou Enoque. Aqui sim, esse é o Enoque que andou com Deus. Vejamos agora a geração de Caim. Irade, esposa de Caim, gerou Enoque seu primeiro filho. E Caim constrói uma cidade com o nome de seu filho Enoque. A linhagem desse Enoque se perdeu na história.
Mas voltando para a geração de Caim, Irade teve outro filho, Mesuael, irmão de Enoque. Mesuael gerou Metusael, que gerou Lameque, e agora é onde toda a história se complica. Aqui Lameque mistura as duas famílias. A linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Vamos novamente ao livro de Jasher, capítulo 2, 17. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo de Cainão pelo casamento, e ele tomou suas duas filhas para suas esposas, Ada e Zilá. Observem que é aqui o momento onde as famílias se misturam. Lameque é da linhagem de Caim, e Ada e Zilá são filhas de Cainã, que é da linhagem de Sete. Nessa época, Caim já era velho, e mais tarde, é assassinado pelo seu próprio neto Lameque, que também já estava bem velho. Isso pode nos mostrar que Caim não teve relações com os seres ciclópicos e mitológicos, já que o livro de Jasher relata toda sua história até a morte. Pode ser possível que sua linhagem teve mais tarde. Aqui é o momento onde dá a entender que começa toda a perversidade na Terra. Vejamos então, livro de Jasher, capítulo 2, 19. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus, e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para serem fecundos e que se multipliquem na terra. Bom, como sabemos, de acordo com as narrações da Bíblia, a terra já era habitada por algum tipo de seres, como por exemplo os anjos caídos. Caso contrário, Eva não teria sido enganada. Os gigantes não só fazem parte de toda a nossa história bíblica, como também estão presentes na mitologia, nas gravuras arqueológicas achadas em cavernas, em nossos livros de história, nos pergaminhos achados no Mar Morto, e principalmente nos achados arqueológicos de esqueletos gigantescos. Se realmente, da união entre as mulheres humanas e os anjos, resultou em uma nova raça, onde os seres eram gigantes, os filhos dessa união não poderiam se relacionar mais com as humanas, já que tinham tamanhos incompatíveis. Daí então, eles se relacionaram entre si, que foram gerando novas raças de gigantes, pois os relatos são de seres extraordinariamente grandes. Quando Moisés, após estar vagando pelo deserto com seu povo, mandou alguns batedores para especular em algumas terras próximas, e assim fizeram. Logo depois, seus batedores que haviam ido para o norte, na cidade de Hebron, retornaram e relataram que na cidade haviam gigantes, os filhos de Anak, e que eles eram aos seus olhos como gafanhotos. Vejamos o que diz a Bíblia sobre os gigantes. Bíblia em hebraico e português. Gênesis 6, 4. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que haviam na antiguidade, os varões de fama. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Deuteronômio 2, 10. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande, e numeroso, e alto como os gigantes. Deuteronômio 2, 11. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam emins. Deuteronômio 2, 20. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes. Nela habitavam os gigantes, e os amonitas lhes chamavam zanzumins. Deuteronômio 2, 21. Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Deuteronômio 3, 11. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura na cidade de Rabá, terra dos filhos de Amon. De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Deuteronômio 3, 13. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã, se chamava terra dos gigantes. Deuteronômio 9, 2. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Josué 12, 4. Como também o termo de Og,
rei de Bazã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. Josué 13:12. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. 2 Samuel 21:16. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. 2 Samuel 21:18. E aconteceu, depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. 2 Samuel 21:20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. 2 Samuel 21:22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Vamos tentar entender agora quem são os filhos de Deus. Bíblia em hebraico e português. Jó 1:6 e 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Bíblia em hebraico e português. Jó 2:1-2. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Deuteronômio 14:1. Filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calvo entre vossos olhos por causa de algum morto. Vejamos o que diz em Lucas 20:36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Bom, vejamos também, que em muitos casos o termo estrela se refere a anjos, ou seja, filhos de Deus. É inteligente observarmos que, quando os filhos de Deus, ou seja, os anjos como conhecemos na Bíblia, quando necessário, ao se apresentarem aos filhos dos homens, eles tomavam a forma carnal, forma humana, incluindo a estatura física humana e suas necessidades. Eles se alimentavam como os humanos, e se isso era possível, por que não seria possível também os desejos carnais e a libido como os humanos? Devemos ser claros em lembrar que os anjos tomavam a forma humana, mas não eram humanos. Não sei o que seriam. Poderiam ser espíritos como muitos acreditam. Poderiam ser energia, ou qualquer outra coisa, menos humanos. Vejamos o que diz a Bíblia em hebraico e português. Gênesis 18:1-8. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E Abrão apressou-se em ir à tenda e disse a Sara: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abrão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite à vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, os anjos. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Gênesis 19:1-3. E vieram os 2 anjos a Sodoma na tarde, e estava Ló, assentado à porta de Sodoma. E, vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis em vosso caminho. E eles disseram: não. Antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. Ló insiste. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, quando alguém diz que os gigantes ou os nefilins surgiram da união dos filhos de Sete com os filhos de Caim, isso pode ser facilmente refutado,
tendo em vista ser Caim como Sete, um ser humano que gerou os seres humanos. Naquela época, uma hibridização com outros seres mitológicos, por exemplo, só seria possível em laboratório de engenharia genética. Mas como os anjos caídos eram também filhos de Deus, eles poderiam muito bem ter tomado a forma humana, metamorfo, assim como os anjos citados anteriormente, e tomado as filhas dos homens, gerando os mitológicos e aberrantes filhos gigantes. Outra situação crítica é que muitos dos relatos de gigantes, narrados na Bíblia, como eu comentei anteriormente, ocorreram em épocas posteriores ao dilúvio. Se o dilúvio, como muitos acreditam, aconteceu para limpar a terra dos humanos corrompidos, dos gigantes mitológicos e das aberrações daquela época, então, como poderia ainda haver gigantes na terra? Gênesis 5, 1-2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Essa parte dual aqui, apesar de meio contraditória, nos dá a entender que Deus criou os seres humanos sua imagem, sua semelhança. Portanto, entendemos que somos filhos de Deus. Que na ressurreição, seremos também como os anjos dos céus, onde não há casamentos. Partindo desse princípio, a história de gigantes híbridos de humanos com anjos, filhos de Caim com os filhos de Sete, filhos dos Anunnaki com os humanos, tudo isso acaba sendo uma grande incógnita. Se observarmos toda a história narrada em muitos dos livros da Bíblia, e principalmente em Êxodo, podemos perceber uma saga sangrenta e macabra de violência sem precedentes. Eu imagino que todos esses seres citados na Bíblia tenham mesmo existido, e muitos deles ainda existem, mas ainda não faço ideia de quem, ou o que, são eles. Quem são os mocinhos ou os vilões de toda essa macabra história de divindade, seres híbridos, e demônios, onde como recheio desse amargo sanduíche, estamos nós, os seres humanos.